Saudações de paz a você que me acompanha, saudações de paz. Me ajude a entrar e partilhar esta live. Gostaria de partilhar algumas coisas com vocês. Sejam todos bem-vindos, você que me acompanha, de dentro de Angola e fora de Angola. Quero partilhar uma palavra rápida. Sejam todos bem-vindos, não saia desta live. Quero falar um pouco sobre o caso que está a chocar o nosso país, o caso que está a chocar a nossa nação. Aconteceu um infausto incidente e isto está a chocar a nação angolana. Quero ler contigo uma passagem bíblica rápida. Isso está em Gênesis capítulo 4, versículo de número 10 ao 12. Me ajuda a partilhar esta live. Quero alcançar o coração de alguém, principalmente aquelas pessoas que participaram deste crime bárbaro que ceifou a vida do nosso irmão angolano chamado Caleb. Gênesis capítulo 4, versículo 10 ao 12, ele diz assim: o sangue de teu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. E de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Esta é uma passagem bíblica onde expressamente vemos um episódio, uma situação que ocorreu, e esta situação criou no coração de Deus uma profunda tristeza, e vemos aqui Deus repreender um homem chamado Caim. Quero que você me preste atenção no pouco que nós lemos. Talvez você está a entrar agora e não está a entender o propósito desta live. Deixa-me lhe dizer que eu estou a fazer essa live como uma nota de repúdio ao que aconteceu com o nosso irmão em Cristo chamado Caleb. Eu tirei uma nota da página Che Agora Aguenta, e deixa-me ler esta nota aqui. Ele diz assim: jovem cantor gospel é morto pela população após falso alarme de roubo. Circula nas redes sociais um relato trágico de um jovem cantor gospel chamado Caleb Chantre del Eternel, que foi morto de forma injusta pela população na Petrangol, distrito urbano do Sambizanga, após um falso alarme de roubo. Segundo informações, Caleb era músico gospel e também trabalhava como operador de máquinas na casa de apostas. Declarações apontam que Caleb teria ido até a casa de uma jovem que devia dinheiro por tirar fichas na sua máquina sem pagar e exigiu confiscar o telefone dela como forma de garantia até que a dívida fosse paga. A sua situação intensificou quando a moça ou a jovem começou a gritar por socorro, alegando que Caleb era um ladrão, e isso levou a população a atacar brutalmente o jovem, utilizando objetos contundentes, levando até a morte. E segundo algumas pessoas supostamente chegadas à vítima, a jovem e um dos agressores já foram detidas pelas autoridades, e familiares e amigos clamam por justiça.
deixa eu ler esse texto que eu abri, exatamente se adapta a esta situação. Gênesis capítulo 4, versículo 10 ao 12. Um dia, Caim e Abel apareceram diante de Deus para apresentar ofertas. E a Bíblia diz que Deus olhou para o coração de Caim e reprovou a sua oferta, porque o coração de Caim e a sua oferta não condiziam. Então Deus reprovou, mas ele aceitou a oferta de Abel. E isto gerou no coração de Caim uma revolta muito grande, uma inveja muito grande. E essa revolta foi uma revolta, uma inveja de morte. Então, num belo dia, Caim matou seu irmão Abel. Deu-lhe umas pancadas e matou seu irmão Abel. Então, Deus apareceu e perguntou a Caim: aonde está teu irmão Abel? Vê a pergunta: aonde está teu irmão Abel? E Caim disse: não sei. Acaso sou eu o protetor do meu irmão? E o versículo 10 até o versículo 12, Deus falou seriamente com Caim a seguinte questão. Exclamou o Senhor: que fizeste? Porque Deus sabia. A Bíblia diz que Deus é omnisciente, Ele sabe todas as coisas. E foi uma pergunta: que fizeste ou o que você fez? O que você fez? Agora Deus fala algo chocante. Ele diz: ouve da terra o sangue do teu irmão clama a mim. Ou seja, desde a terra que bebeu, que se embriagou, que recebeu, recolheu o sangue de Abel, estava a clamar a Deus desde a terra até o céu. E o versículo 11, Deus diz assim: portanto agora, eis, meu Deus, eis mais amaldiçoado que a terra que abriu a boca para tragar de tuas mãos o sangue de teu irmão. Ou seja, a terra já estava numa situação complicada por causa do pecado de Adão e Eva. A maldição que pesava sobre a terra, ok? Quero que você entenda isso. A maldição que pesava sobre a terra parece ser mais leve do que a maldição que agora Deus liberou por causa da morte de Abel. E ele diz: portanto, agora eis, isto aqui está a indicar para alguém, para quem praticou aquela ação, que era Caim. Ele diz que agora eis mais amaldiçoado, ou seja, já havia uma maldição, e sobre esta maldição, que já pesava sobre a terra, onde a maldade já imperava, então recai mais uma maldição sobre aquele que tirou a vida do seu irmão. És mais amaldiçoado que a terra que abriu a boca para tragar o sangue do seu irmão. Agora Deus está dizendo no versículo 12: quando cultivares o solo, meu Deus, quando trabalhares a terra, este não te fornecerá mais da sua força. Serás um fugitivo em terra, errante, pelo mundo. Serás um fugitivo errante pelo mundo. Meus irmãos angolanos, eu não deveria, na qualidade de líder espiritual, gostaria de me apresentar. Sou o apóstolo Elcana Imano, líder e visionário do Ministério Embaixada Espiritual do Céu na Terra. Particularmente não tinha conhecimento sobre esse infausto acontecimento. No momento em que estávamos a almoçar, a minha esposa me notificou sobre a morte do nosso irmão em Cristo, que por sinal é um cantor gospel. E ele, de forma justa, segundo os relatos, ele trabalhava numa casa casa de sortes, e ele era operador de máquina. Então,
Um dia apareceu uma jovem e retirou uma ficha da máquina dele e a jovem não pagou. Era justo que ela pagava, para que ela pagasse, porque retirou a ficha da máquina dele. Então, o irmão foi cobrar esta situação, a dívida, e como provavelmente ela não tinha, então ele pediu alguma coisa como garantia. E o que ela tinha era o telefone. Então ele pediu o telefone e ao tomar o telefone dela, a população, a moça gritou, ou seja, usou de astúcia, usou de maldade e começou a gritar: ladrão, ladrão, gatuno, gatuno. E as pessoas partiram por cima dele. Eu não consegui ver o vídeo, não consegui. Minha esposa me mostrou um pouco, eu virei o rosto para o outro lado. A forma bruta, meu Deus do céu, a forma agressiva, impiedosa, como mataram um jovem cristão que estava no seu direito cobrar alguma coisa que lhe era por direito. Bom, eu quero analisar aqui algumas questões e eu vou falar isso de forma desapaixonada. Primeira realidade. Eu não sei qual era o valor da dívida. Não sei quanto a moça tinha que devolver para aquele jovem. Talvez fosse 5 mil, talvez 10 mil, talvez 12, talvez 15, talvez 20 mil, talvez 30, não sei quanto. Irmãos, deixa-me só lhe dizer assim de forma muito mais clara. Talvez fosse $1 milhão. Não existe um valor estipulado, monetariamente falando, que custasse a vida de alguém. Não existe. A Bíblia diz que nós fomos comprados por bom preço. E este é o sangue de Jesus. Quer dizer que a minha alma, a minha vida, não tem valor de qualquer quantia monetária. O valor que a minha vida tem é o sangue de Jesus. Ok? Essa é a primeira realidade. A dívida, não sei quanto ele devia, mas não há nesta vida um motivo para se tirar a vida de alguém de forma bárbara, de forma agressiva. Era como de um animal se tratasse. Eu não consegui ver o vídeo. Fiquei chocado. Primeiro, essa é a primeira realidade. E dar aqui um conselho a vocês. Irmão, aproveitando esta ocasião, eu quero dar um conselho a alguém. Se alguém te deve e não está a te pagar, meu irmão, seja moderado, por favor. Não parta para a briga. Não receba nada. Espera a justiça de Deus. Sei que às vezes nós temos necessidades. Sei que às vezes não conseguimos, precisamos de dinheiro. Sei que às vezes precisamos de alguma coisa, por favor. Não vá para a briga. Seja moderado, tenha calma, tenha prudência. Não precisa usar meios, a força, ou ir buscar o seu dinheiro de forma coerciva. Se ele quer dar, amém. Se não quer dar, amém. Porque não é certo que se tire a vida de alguém por causa de 20, 30, 40, 50, 1 milhão, 2 milhões de kwanza. Não é certo. A vida vale mais do que as coisas. Tanto é que Jesus não foi na cruz por causa de dinheiro. Jesus foi na cruz por causa de pessoas, por causa de almas. Este é o único assunto que levou Jesus na cruz, é almas. Outra realidade, outro ponto. Ao ver a forma brutal como foi morto nosso irmão Caleb, isso revela como está a mentalidade dos nossos irmãos angolanos. Irmãos angolanos, se a nossa mentalidade é essa, estamos mal. Por quê? Porque se tirou a vida de um filho. Provavelmente ele tinha compromissos com a sua mãe. Provavelmente tinha compromissos com seu pai.
Provavelmente tinha compromisso com os seus amigos. Provavelmente ele tinha compromisso com outras pessoas. E olha, alguém disse aqui, ele tinha que apresentar contas, porque este era o trabalho dele e era justo que a moça devolvesse o dinheiro. Agora vê, irmãos angolanos, vou falar sobre o nosso estado emocional. O nosso estado emocional está doente. E eu apelo aqui às autoridades governamentais, por favor, Presidente da República, ministros, governadores, administradores comunais, municipais, cooperem com a igreja. Parem de criar imbróglio para que a igreja do Senhor seja reconhecida. No Brasil, com 7 pessoas, e falou, alguém disse bem, reconhece-se uma igreja. Portugal, 7 pessoas, alguma coisa, se reconhece igreja. Outros países se reconhece igreja. Em Angola, para você reconhecer uma igreja, tem de ter 100.000 assinaturas. Irmãos, isso é um absurdo. Isso é uma demonstração clara de que o nosso governo, eu falei que eu vou falar aqui, debaixo de uma visão desapaixonada. E isso não é um confronto, eu estou a falar dentro dos meus direitos, ok? Dentro dos meus direitos constitucionais. Eu sou um cidadão nacional, estou num país democrático e de direito. E posso falar a verdade aqui. Isso mostra claramente que o nosso governo não tem interesse que se reconheça a igreja. Olha a mentalidade do povo. Olha a mentalidade dos angolanos. Eu creio que se este jovem, se gritasse gatuno, 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 dentro de uma igreja, antes dele tocarem, a primeira coisa que iria se fazer é pegar o jovem e ouvir o outro lado. Por quê? Porque ele foi pego dentro de uma comunidade aonde os espíritos destas pessoas foram pacificados pelo Espírito de Deus. Foram pacificados pelo Espírito de Deus. Olha a mentalidade dos nossos irmãos. Irmão, desculpa, eu aqui não estou a falar de UNITA, não estou a falar de MPLA, não estou a falar de nada disso. Mas uma coisa eu tenho certeza, Deus só não permitiu, desculpem e não estou a ofender ninguém, eu sou apartidário. Deus só não permitiu que Savimbi governasse por causa daquilo que ele falou também. Que quando se pegar um gatuno, coloca-se pneu e se queima logo. Veja só, isto é uma contraoposição à missão de Deus. É uma contraoposição à missão de Cristo. Jesus não veio para matar, para destruir. Ele não veio para condenar. A Bíblia diz que ele não veio nem para os salvos. Ele veio e salvou aqueles, ok. Agora ele está mais focado naquelas pessoas que não são salvas. Agora, matar, queimar os bandidos, isto não é a solução. Quem entrar na igreja vai encontrar sempre eis alguma coisa. Quem entrar na igreja vai encontrar sempre eis alguma coisa. Ex-ladrão, ex-prostituta, ex-drogado, ex-assassino, ex-mentiroso, ex-feiticeiro. Por quê? Porque essa é a especialidade de Jesus. É transformar o homem do seu estado pecaminoso para um estado de santidade. Agora, senhores governantes, olhem só como é que está a mentalidade do povo angolano. Perdemos quadros. Olha o nosso professor, Laurindo Vieira Dias, um homem que tinha muito para dar, com um notório saber na área onde ele se formou. Foi morto por vândalos, assassinos de aluguel. Mataram aquele senhor. Quantas pessoas que eram cabeças em Angola foram mortos por causa desse tipo de mentalidade? Olha como está a mentalidade dos nossos irmãos angolanos. Em Angola, primeiro se mata, depois é que vai se tirar satisfações para saber a razão. Neste momento, existem pessoas que têm sangue na mão. Olha o que Deus disse a Caim. O que fizeste é uma pergunta. O que fizeste? Por isso é que nas leis, nos 10 mandamentos, o próprio Deus, ele proíbe, não matarás.
Não matarás. E Deus diz que minha é a vingança. Se há alguma coisa errada, Deus é vingador. Ele falou isso. Vê como é que os nossos governantes pensam. Fechem-se as cadeias e abram-se os cemitérios para suportar. Fechem as cadeias e abram o cemitério. Irmão, por isso é que a igreja está aqui. A igreja está em Angola, exatamente para fazer a missão de Cristo. Eu tenho andado por alguns pontos da nossa cidade. Irmãos, o índice de prostituição aumentou. Aqui no Patriota, ao passar, aumentou. Dentro do Quilamba, prostituição. Vai em Viana, prostituição. Em muitos lugares, prostituição. A prostituição aumentou. Eu estive reunido uma vez com um ex-diretor da cultura. E o diretor da cultura, ele concordou comigo, porque nós estávamos numa conversa aberta. E ele disse mesmo: senhor pastor, nós precisamos que a igreja nos ajude. Por quê? Porque a situação está fora do controle. Irmãos, olhem só. O nível de mentalidade que tem os nossos irmãos angolanos. E ainda as igrejas lhes são colocado bloqueio para não exercer as suas atividades livremente. Não estou a dizer que a igreja é constituída de homens só perfeitos, não tem falhas. Mas se houver falha na igreja, existe um grupo que trata disso, sobre questões morais da igreja, são os pastores superiores. E nós estamos aqui a tentar complicar o trabalho de Deus. Olha a mentalidade deste povo. Olha como está a mentalidade do angolano. Nós estamos a ver crimes no nosso país que são crimes de cinema. Pessoas sendo raptadas. Vendas de órgãos. A vida de alguém custa assim tão barato. Te raptam, abrem o seu organismo, removem o rins, removem o coração e sei lá mais o que removem, e é vendido no mercado negro, como se de um animal se tratasse. É a mentalidade do povo angolano. Nós estamos assim. Hoje você entra, você vê nas paragens pessoas frustradas, nervosas, gritando. Você está andando na estrada, pessoas que estão a conduzir estressados. Isso é ausência de Deus. Deixa-me te dizer uma coisa. Dentro do ser humano há um vazio do tamanho de Deus. Ninguém pode preencher isso. A droga não pode preencher. Álcool não pode preencher. As festas, as baladas, as noitadas não pode preencher. A nossa sociedade está doente, irmãos. A nossa sociedade está doente e torna-se ainda mais doente quando começam a criar situações para complicar a igreja. E vou dizer uma verdade aqui. A própria igreja em si também precisa de restauração. Estamos a ver aí apologetas e não só, lutando uns contra os outros. Como é que a igreja vai se focar na sua missão? Se alguém errou, amém. Pega nesse assunto, entra no privado e fala com seu irmão. Não evite publicamente tentar criar uma situação para desfazer o trabalho de Deus. Há muito sangue que vai cair na cabeça até de cristãos que estão tentando deturpar a missão de Cristo. Olha o que Deus perguntou a Caim. A igreja de Jesus precisa de restauração, está doente. Se atacam daqui a colar. E olha só como é que está a mentalidade do povo. A moça começou a gritar: ladrão, gatuno, gatuno, gatuno. Até a pessoa que não sabia de nada. Até a pessoa que não sabia de nada. Pegaram em coisas e começaram a bater no jovem Caleb. Hoje, e nesse momento que estamos aqui a falar, o jovem Caleb morreu. Perdeu a vida. Um filho que perdeu a vida. Como é que está o coração da sua mãe? Como é que está o coração do seu pai? Como é que está o coração do seu irmão, das suas irmãs? Provavelmente era o Caleb quem alimentava a sua casa.
Não conhecemos as condições sociais, financeiras da família de Caleb. Talvez era o único filho. Talvez era o único que apoiava aquela casa. Provavelmente Caleb era um cooperador prestativo. Alguém que quando adorava, mexia com a igreja, sacudia a igreja. Hoje já não vai se ouvir mais sobre a voz do Caleb. Talvez era um bom funcionário, exemplar, que não se corrompia, não subtraía. Era alguém que conseguia produzir com a sua graça na sua empresa. Olha os danos que alguém causa quando toma atitudes impensadas. Por isso é que a Bíblia diz que irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a sua cabeça. Nós podemos nos irar, mas não pecar. O que acabaram de fazer com este jovem é um pecado. Irmãos, talvez aqui tem pastores que estão a me acompanhar. Por favor, você pode se irar, mas muito cuidado com os extremos. Se você ver uma situação como esta acontecer, é importante que você, antes que tome um passo, ou dê o primeiro passo, avalia, reavalia e peça orientação ao Espírito de Deus. Nós estamos numa situação crítica. Angola está numa situação crítica. O estado emocional dos angolanos é preocupante. O estado psicológico, emocional dos angolanos é preocupante. E eu falei que eu vou falar aqui de forma desapaixonada. Isto também é um reflexo de como está a nossa governação. Primeiro. Segundo, isto também é um reflexo de como estão as igrejas. Porque eu não vou só falar da Angola e não vou falar da igreja. Também é um reflexo de como está o nosso estado de governação e como está o estado das nossas igrejas. Olha só, a profetisa Marisa colocou essa passagem. Há 6 coisas que o Senhor detesta. Sim, há 7 que ele abomina. Olhos altivos, línguas mentirosas e mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contenda entre os irmãos. Irmãos, eu faço um apelo aqui aos nossos governantes. Por favor, senhores governantes, eu sei que esse vídeo vai chegar em alguém. Não entendam isso como um confronto. Paremos de pensar que quem fala a verdade é inimigo do sistema. Não, eu sou apartidário. Eu não tenho partido político. Eu sou um cidadão que amo Angola e quero ver o meu país cada vez melhor. Senhores políticos, é preocupante. E devemos pegar no caso Caleb e levar na televisão para refletirmos Angola, refletirmos os angolanos. Como está o psicológico dos angolanos? Como está? Há muitos angolanos frustrados, senhores governantes. Não está bem isso. É a situação de emprego e aparece ainda aqui alguém na televisão a mentir descaradamente, a dizer que com 500 kwanza se pode comer bem Angola. Que mentira é essa? 500 kwanza só dá para chupar gelado de mucua. Só dá para chupar gelado de mucua, que é 50 ou 100. Jantar para 7 famílias. Ou 7 pessoas numa família não chega. Isso é uma mentira. Nós precisamos de parar de mentir. E Angola está assim. Senhores governantes, trabalhem com a igreja. Procurem os pastores sérios. Trabalhem com as igrejas. Trabalhem com as igrejas. Ouçam os pastores. Parem de criminalizar. Há coisas que é tudo montado. Os pastores trabalham com comunidade. A igreja lida com situações pesadas. Nós suportamos famílias. Conhecemos as viúvas, a dor da viúva, a fome do órfão. Pastores pagam universidades. Pastores pagam casas a pessoas necessitadas. Fazem doações e não só.
se não nos envolvermos, porque políticos não vão dar conta de questões espirituais. Questões espirituais é mesmo com a igreja. Então vamos facilitar o trabalho da igreja, senhores governadores. Abram a oportunidade das igrejas poderem cooperar. A nossa sociedade está doente. Nós só podemos ir até onde a lei nos permite. Se os políticos criarem leis que limitam o exercício da atividade religiosa, nós não vamos poder fazer muito, porque eles detêm o poder aqui. Então, é um conselho que eu passo aos senhores políticos: por favor, facilitem o trabalho da igreja, deixem a igreja se expandir. Essa lei que vocês criaram, de que para legalizar uma igreja é preciso 100 mil assinaturas, não existe em nenhuma parte do mundo, com exceção a outros países que disseram que a igreja aqui não pode abrir. Ainda entendemos. Agora, uma lei que exige 100 mil assinaturas é só em Angola. Por essa razão, como a igreja está a receber, tem limites para operar, a mentalidade da sociedade está assim. Vamos fazer uma análise fora de uma visão apaixonada. Quando começou-se aquela lei, concordo que o Estado tem que organizar as coisas, e eu não estou aqui a criminalizar ninguém. Quando começou a haver esses problemas da pandemia, onde a Operação Resgate começaram a fechar a igreja, a situação começou a piorar em Angola. Foi quando os crimes começaram a aumentar. Começaram a aumentar os crimes. A prostituição começou a aumentar. Pais que estavam a entregar suas filhas para se prostituir, para trazer dinheiro em casa. Irmãos, nós precisamos pensar. Repensar Angola não está bem. Porque hoje aconteceu com Caleb. Amanhã poderá acontecer com você. Hoje aconteceu com esse nosso irmão em Cristo. Amanhã poderá acontecer com qualquer um de nós. E nós, como cristãos, estamos em grande número aqui. Aconselho a fazermos barulho nas redes sociais. Vamos nos levantar e fazer vídeos. E criticar essa situação, esta ação. Lá na Petrangol, pegaram em pedras, facas, ferros, tudo o que se pode imaginar. E começaram a bater no jovem Caleb. Jovem Caleb teve o mesmo destino que teve Timóteo. Timóteo até foi ouvido. Timóteo foi ouvido. Ouviram Timóteo. Timóteo foi ouvido. Ele justificou a sua fé. Defendeu a sua fé e foi morto. Caleb não lhe ouviram. Não deram oportunidade para ouvir este jovem. É preocupante. Porque hoje pode ser o Caleb que foi. Amanhã pode ser você, irmãos. E hoje em Angola, bandidos estão a tirar vida de pessoas por causa de quê? 10 mil kwanza. E 10 mil kwanza para fazer o quê? Para ir se drogar, para comprar the best. 50 mil kwanzas, 100 mil kwanzas. Estão a tirar vida de pessoas importantes que poderiam contribuir para o bem-estar social do nosso país, com suas ideias, com suas façanhas, seus dons, seus talentos. E vamos olhar impávido esta situação acontecer. Ninguém se levanta. Ninguém diz nada. Olha, quando começa a acontecer situações fora de Angola, quando mataram o Floyd, um americano, o mundo se levantou. África, África, África. Vou repetir, África é um continente que concorda com a morte dos seus e fica calado. Porque nós africanos nos meteram uma mordaça na boca. Estamos habituados a falar sim, chefe, sim, chefe, sim, chefe. Temos que parar com isso. A igreja precisa levantar-se como uma voz profética e pedir justiça pelo Caleb. Pedir justiça pelo Caleb, entenda. Clamar por justiça pelo Caleb é clamar por justiça por todos nós. É clamar por justiça por todos nós. Nós fomos acostumados a dizer toda hora sim, chefe.
Tem que haver uma altura que a igreja só tem que dizer sim para Deus. Deus perguntou a Caim, lhe disse assim, o que é que você fez? Essas pessoas que mataram Caleb, essas pessoas que tiraram vida a Caleb, a mesma voz, a mesma pergunta que Deus fez a Caim, Deus está a fazer para essas pessoas. O que é que vocês fizeram? O que é que vocês fizeram? E essa pergunta que Deus fez a Caim veio em detrimento do sangue de Caim, que clamava a Deus desde a terra. O sangue de Caleb está a clamar a Deus desde a terra. Olha o que Deus está a dizer. Portanto, agora és mais amaldiçoado. Essas pessoas estão debaixo de maldição. Essas pessoas estão debaixo da maldição. A África é conivente. Eu e você somos coniventes de muitas coisas que já aconteceram no nosso país e fora do nosso país e nos calamos. Quando houve o problema da guerra com a Ucrânia, nos levantamos. Outras guerras, nos levantamos. Outras mortes, nos levantamos. Mortes em Angola, nós calamos a boca, porque temos medo que vão nos matar. Amados, vale a pena morrer corajoso do que morrer covarde. Deus está a dizer, és mais amaldiçoado que a terra que abriu a boca para tragar de tuas mãos o sangue de teu irmão. Essas pessoas precisam aceitar Jesus. Precisam ir numa igreja, precisam ir confessar o pecado que eles cometeram, porque senão eles vão continuar sob maldição. E o próprio Deus está a dizer a Caim, quando cultivares o solo, ou seja, quando você ir trabalhar, quando você procurar as coisas para o seu próprio benefício, este não te fornecerá mais da sua força. Serás um fugitivo errante pelo mundo, vai continuar a cometer erros pelo mundo. Meus irmãos, vou terminar minha live com esta chamada de atenção. O mundo jaz no maligno. E chamar a atenção aqui aos pastores. Meus irmãos, vamos continuar a pregar. Se Deus te deu a oportunidade de você estar no palácio, ao lado do presidente, ao lado de políticos, não vai lá só por causa do teu ventre. Você representa a igreja. Fala em nome da igreja. Não vai lá só porque vão te dar galinha rija, ou vão te dar um starlet, ou vão te dar um Hilux. Não! Fala em nome de Deus. Você é um porta-voz, é um embaixador de Deus. Fala sobre as necessidades do povo da igreja. Abra um espaço para a igreja. Por quê? Porque Deus responde à terra por meio da sua igreja. Abra um espaço para a igreja. Abra um espaço para a igreja. Amados, a morte de Caleb doeu. Eu nunca vi. É muita humilhação. Um jovem que não roubou. E provavelmente quem mandou Caleb ir cobrar foi o seu chefe. Provavelmente ele estava sob pressão. E mataram este jovem de maneira bárbara, fria, nua, crua, sem dó, sem piedade. Irmãos, e quero lhe chamar a atenção. Eu não sou da igreja do Caleb. Eu não sou da denominação do Caleb. A nossa Angola está doente por causa da síndrome da denominação. As denominações monopolizaram os membros. Se este não fala como nós não podemos lhe apoiar. Aí, entenda. Entenda. E quero lhe chamar a atenção sobre isso. A igreja não é um único ministério. A igreja não é um único ministério. Os ministérios são extensões do reino. Todos eles formam a igreja universal, o corpo de Cristo. Entende? Então, quando nós tivermos que defender sobre uma situação, uma denominação ou um nosso irmão em Cristo,
Não podemos nos importar se é da nossa igreja ou não. Nós temos uma cultura feia, angolanos. E eu estou a falar angolanos cristãos. Cultura feia do separatismo, do individualismo. Cultura feia do é nosso e não é nosso. Cultura feia. É da nossa denominação e não é da nossa denominação. Não importa se é católico, não importa se é metodista, não importa se é batista, não importa se é assembleano, não importa se é pentecostal, não importa se é apologeta ou se não é. Irmão, se é nosso irmão em Cristo, vamos apoiá-lo. Vamos apoiá-lo. Quero lhe dizer mais uma coisa, mais uma verdade. Angola está doente. Irmãos, é grave. É grave. A morte deste jovem mostra o estado gravoso emocional dos angolanos. Angola está doente. E é urgente que a igreja e os governantes façam alguma coisa. A igreja e os angolanos devem fazer alguma coisa. A igreja e os políticos, os líderes. Que Deus tenha misericórdia de nós. É preciso fazer alguma coisa. Sentarmos para discutir sobre o estado emocional, social, financeiro da nossa nação, da sociedade. Precisamos pensar isso. Há muita frieza, amados, há muita frieza e há um medo. As instituições governamentais não podem ter receio de conversar com a sociedade civil. Ainda que a minha opinião choca, mas este choque é no sentido de talvez levar os nossos governantes a olharem para aquilo que não olhavam. Mas é onde está o problema. É onde está o problema. Nós aqui em Angola estamos muito separados. E quem está a separar Angola, deixa de dizer, não é o governo, aqui neste contexto, não é o governo que está a separar Angola, são líderes religiosos, irmãos de igrejas centenárias. São eles que quem saiu do nosso meio, não podemos mais falar com ele, não podemos mais nos relacionar com ele, não pode estar no nosso ciclo de amizade, não pode ser nosso amigo. Isso é vergonhoso, irmãos. O que é que tem uma saída de um lugar para o outro? Você já viu que quando nós nascemos, nossos filhos, daqui a pouco eles vão ter que se separar de nós? Não vão continuar na nossa mesma casa? Vão constituir família? Não entende que essa é a visão de Deus? Como é que inculcamos na mente dos membros de que quem sai de nós já não pertence a nós? Eu estou a aproveitar, e isso não está fora do que eu estou a falar sobre o Caleb. Está dentro. Está dentro, sim. Porque existem muitas razões para ver a nossa sociedade como está. Vê. Já houve uma altura que estava a se pensar em se criar uma lei para quem for evangelizado e sentir-se coagido, ir num tribunal ou numa esquadra apresentar queixa e pregar aquela pessoa que foi evangelizado, meu Deus do céu. Graças a Deus que essa lei não passou. Então, quando você me impede de falar de Jesus, o único que pode restaurar o ser humano, o único que pode transformar a vida de qualquer homem, você está a permitir com que o inferno age na sua vida. Leis malignas estavam a ser criadas na nossa nação. Que quem evangelizar o fulano, o beltrano, e essa pessoa se sentir mal, ele pode apresentar queixa. E os governantes estavam a aplaudir isso. Queriam dar procedimento a isso, amado. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa, você vai me ouvir. Se fecha as igrejas, vocês vão abrir as portas do inferno, governantes. Pastores centenários. Impedir que a igreja se una. Impedir que a igreja se una em prol de uma só causa é impedir que a bênção de Deus desça sobre ela. A Bíblia diz que onde há união, o Senhor ordena a bênção. Eu não sei como é que você vai me interpretar, você que sabe.
Mas as denominações, o nome de uma certa denominação não está acima da causa de Jesus. Não está acima da causa do Evangelho. Eu não tenho compromisso com ninguém. Não está acima. Por isso você que me ouve, você é assembleano, você é batista, você é metodista, você é pentecostal, você é assado e cozido. Amado, aprenda. Desde que a igreja é comprovadamente cristocêntrica e cumpre a missão de Cristo, você tem o dever moral de proteger seu irmão em Cristo e se relacionar com ele. É por causa dessas coisas que nós estamos do jeito em que estamos. Nós poderíamos muito bem, uma igreja está a evangelizar e nós irmos lá e ajudar essa igreja. Hoje se bate nos pastores. Qualquer um quer fazer live, qualquer um. Um fedelho espiritual, me desculpe a expressão. Um menino na fé, que cresceu agora, só porque fez teologia, quer bater num pastor, por causa de algo que ele entendeu como um erro, para dispersar o povo de Deus, raça de víboras, inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. Dispersores do rebanho de Deus. Você lembra da parábola do trigo e do joio? Um bom semeador semeou o trigo. E veio outro, colocou o joio. E os dois começaram a crescer. Agora, na hora da ceifa, da colheita, não tinha que ser qualquer pessoa a vir tirar, arrancar o trigo. Porque se tirasse o joio, se tirasse o joio, iria arrancar o trigo. Por quê? Porque o joio não tem raiz própria. Ele está enxertado no trigo. E ele se beneficia da raiz do trigo. Ninguém tem direito de tentar arrancar alguma coisa que está errado dentro do meio do povo de Deus. Eu posso vir como uma voz profética direcionada para Deus, mas precisamos de ter algum cuidado ao lidar com determinadas situações. Angola precisa. Senhores governantes, eu vou encerrar minha live, mas eu estou a falar sobre esta questão de maneira aberta, na qualidade de cristão, primeiro, porque morreu meu irmão espiritual. Eu não sabia onde ele cultuava, nunca lhe conheci, só estou a ouvir falar dele depois da morte dele. Estou a falar na qualidade de irmão espiritual do Caleb. E também estou a falar na qualidade de cidadão que ama profundamente Angola. Por favor, senhores governantes, é grave, é crítico o que está acontecendo. Cooperem com os pastores, ouçam os pastores. Parem de trazer essa mentalidade de que os pastores usam, as igrejas são empresas. Isso é uma mentira do diabo. É uma mentira do diabo. É uma mentira do diabo. Parem com isso. Parem com isso. É necessário que vocês ouçam pastores que temem a Deus, que têm um tempo de estrada, e facilitem o trabalho da igreja, senhores governantes. Porque nós temos que entrar na Petrangola, onde Caleb morreu, para se pregar o evangelho, para se implementar igrejas. Não coloquem obstáculos para a igreja expandir a sua obra. O que vocês chamam de proliferação de igreja, Jesus chama de expansão. Então há um contraditório aqui. Fiscalização, sim, tem órgãos. Que a igreja delega órgão competente para fiscalizar o trabalho da igreja. E quando houver erro, a igreja trata dentro da igreja os erros dela. Agora, olha o que está acontecendo. E senhores governantes, aconteceu com Caleb, pode acontecer com um dos seus filhos também. Pensem nisso. Aconteceu com este jovem Caleb, pode acontecer também com um dos seus filhos, um dos seus familiares. Ninguém merece uma morte como essa. Ninguém merece uma morte como essa. Ninguém merece passar por que esse jovem passou. E ele não roubou. Ele simplesmente foi cumprir um papel orientado pelos seus superiores para ir buscar o dinheiro que a jovem levou e não pagou.
Então esse é o meu conselho. Aleluia. Aleluia. Então esse é o meu conselho. E fica aqui a minha nota de repúdio. Fica aqui a minha nota de repúdio. E eu não falei para confrontar ninguém. E se foi um confronto, era necessário. Nós precisamos ajudar o nosso governo falando a verdade. Amém? Precisamos ajudar os nossos governos. A própria igreja precisa ser ajudada ouvindo a verdade de Deus. A nossa mentalidade está doente. Está doente. Está doente. Não é assim que se age, irmãos. Estamos a agir pior do que os animais irracionais. Estamos a agir pior do que os animais irracionais. E às vezes é triste que tem membros da igreja que se colocam nessa situação. Aí talvez tinha alguém também. Talvez tinha alguém que podia fazer alguma coisa. Como foi as ações do bom samaritano. Tinha alguém que talvez sentiu forte no seu coração. Alguém que sentiu forte no seu coração e que queria ir lá para se colocar na frente e dizer: não façam isso, vamos esperar a polícia para se esclarecer. E era cristão e não fez isso. O sangue deste jovem, está na cabeça daqueles que tiraram a vida deste jovem e aqueles que poderiam fazer alguma coisa e não fizeram. Poderiam fazer alguma coisa e não fizeram. Mas uma coisa eu digo, há uma maldição que paira sobre todos aqueles que fizeram o que fizeram. Há uma maldição. Há uma maldição que paira sobre a cabeça de todos aqueles que fizeram isso com este jovem. Ele não merecia isso. Por isso é que a sabedoria de Deus não vai nos mandar apontar o dedo numa única pessoa. A sabedoria de Deus vai nos dizer que é preciso sempre ouvir os dois lados da moeda. É preciso ouvir. Se alguém te trouxe um caso sobre alguém, antes que você tire suas conclusões, ouça os dois lados. Ouça os dois lados. Se alguém te apresentou uma questão sobre alguém, antes que você acuse a outra pessoa, ouça os dois lados. Porque todas as versões têm sempre excesso. A moça só gritou gatuno e todo mundo partiu por cima dele. Agora está provado que o jovem não era gatuno. A minha pergunta é: como é que está a consciência destas pessoas que mataram Caleb? Como é que está a consciência destas pessoas que tiraram a vida deste jovem? Vão dormir como? Vão estar nas suas casas, nas suas camas, na tranquilidade com seus familiares? Como? Como é que está os familiares desta pessoa que se aperceberam que o seu familiar participou dessa situação? Como? Como? O julgamento de Deus sempre vem, irmãos. O julgamento de Deus sempre vem. Por isso, Igreja do Senhor, permita-me terminar esta live aconselhando a vocês. Todos nós estamos propensos a um dia estar numa situação em que vamos agir de maneira impensada. De maneira impensada. O que nós precisamos fazer é sempre ter o espírito de moderação. A Bíblia fala que o fruto do espírito é amor, gozo, paz, tal. Domínio próprio. Um cristão genuíno que nasceu de novo, ele tem domínio próprio. Então retenha o domínio próprio para você não incorrer num erro. Não passa a vida com os nervos à flor da pele, porque muitos de nós cometemos este erro por causa disso.
Não temos controle. Qualquer informação nos inflama. Qualquer notícia nos inflama. Qualquer ação nós reagimos. Qualquer situação nós queremos nos colocar na posição logo de juiz. E quando você é juiz, você é perfeito. É assim que a Bíblia fala. E olhando para este ângulo, ninguém é perfeito. Todos nós que estamos aqui temos um erro. Erramos de uma forma ou de outra. Nós erramos. Então, meu conselho, cristãos. Vocês sabem como é que está Angola. Está perigoso. Mesmo até entre nós cristãos, está perigoso. O amor de muita gente se esfriou. Hoje as pessoas estão mais pelo eu. O egocentrismo está em alta. Cada um está olhando o seu umbigo. Aquele espírito de bom samaritano, o exemplo que Jesus nos passou, não está, se está a operar em um e no outro. Por isso é que hoje todo mundo, eu não me misturo com aquele irmão, não me misturo com aquela irmã, não me dou com fulano, não me dou com a fulana, não entro nisso, não entro aquilo. Irmão, você não entra no céu. Porque o céu é um lugar onde seres humanos, que agora na condição de espírito, anjos e o próprio Deus se assocializam, eles se relacionam. Eu não falo com aquele irmão, não falo com aquela irmã, qual é o céu que você quer entrar. Só se for um céu individual, que Deus preparou para você. Talvez um céu que ninguém te incomoda, não há barulho, um céu com tranquilidade, um céu onde não há Deus, não há Jesus, só o seu céu. Mas se nós somos cristãos, o espírito de tolerância, e é o que faltou nestas pessoas, serem tolerantes, serem tardios para se irar, serem tardios para tomarem uma ação. O Espírito de Deus é quem faz isso em nós. Se nós somos cristãos, nós precisamos disso. E demonstrando isso, nós estamos a mostrar ao mundo que nós somos filhos do mesmo Pai. Faltou amor, no caso do Caleb. Faltou amor. E onde não há amor, não há Deus. Porque Deus é amor. E isso está a fugir até dentro das igrejas. Isso está a desaparecer até dentro das igrejas. Pessoas que criam grupos. Eu sou do grupo A e não me misturo com as pessoas do grupo B. Eu sou do grupo B e não me misturo com as pessoas do grupo C. Isso está acontecendo até dentro das igrejas. Murmurações, calúnias, contendas, fofocas, pessoas criando grupos nos Facebook, se falando mal de pastor, falando mal de igrejas, falando mal sobre coisas que eles não entendem. São aprendizes sem mestre. Nasceu agora, entrou agora na igreja, já entendeu que deve criar uma página para falar daquilo e acolá. Amado, o caso está crítico. E estamos a viver um tempo em que as pessoas perderam o prazer de ir na igreja. Como é que Deus vai construir, edificar a sua personalidade espiritual se você está se afastado do lugar onde Ele pode e deve e vai edificar a sua vida? Como? Como é que você vai ser trabalhado a imagem de Deus, a semelhança de Deus, se você se afastou da igreja? Estive hoje a falar com uma senhora que eu conheci no Brasil, irmã Fiuza, ela sempre me segue, talvez está aí. E ela disse que até no Brasil as pessoas estão abandonando a fé em grande número. Em grande número. As pessoas estão perdendo a fé. Para algumas pessoas hoje, os lugares que outra hora nós detestávamos, parece que temos mais prazer de estar. Discoteca. Em lugares onde bebem cerveja, participar daquelas conversas, aquelas conversas carnais, conversas que não edificam, não promovem edificação. Eu chamo a atenção à igreja. Irmãos, vamos cumprir o nosso papel. O mundo está violento. O mundo está agressivo. Oro para que Deus nos dê força e nos ajude a guardar a nossa fé, a nossa posição, nos ajude a manter a nossa personalidade.
Oro para que o Espírito de Deus nos aperfeiçoa. Oro para que o Espírito de Deus nos aprimora, de maneiras que não estejamos um dia na posição de matar inocentes. E falar em matar inocentes, isso é um caso que a própria igreja também está a fazer. A própria igreja também está a fazer. Quando nós pegamos em assuntos e viemos aqui nas redes sociais e damos audiência a assistir determinadas pessoas que não têm autoridade para julgar pastores, e estamos aí participando com nossas opiniões, partilhando e falando besteira, coisas que não deveríamos falar. Oro para que Deus te livre deste meio. Oro para que Deus te dê sabedoria. Oro para que Deus desperta, abra os seus olhos. Oro para que Deus mantenha o temor dentro de você. Oro para que Deus te esconda desta corja de fariseus hipócritas que tem mais intenção em destruir a igreja do que outra coisa. Hoje estamos a chorar o Caleb. E eu vou terminar dizendo, irmãos, façam manifestações. Façam manifestações e vamos cobrar das nossas autoridades para que a justiça seja feita. Os culpados devem ser punidos. Sim, devem ser punidos. Quem incitou isso deve ser punido. Quem participou disso deve ser punido. A justiça deve ser feita. Eu oro para que o Espírito de Deus console a família do Caleb, para que o Espírito de Deus console a igreja onde ele era membro, console o seu pastor. Oro para que Deus console a igreja no geral e que nós estejamos livres desta mentalidade arcaica, esta mentalidade selvagem, esta mentalidade diabólica animal, essa mentalidade de pessoas que não têm sequer capacidade de refletir. Que Deus nos livre desta maldade em Angola e no mundo, no nome de Jesus. Obrigado pela sua presença, obrigado por me acompanhar. Que o Senhor te abençoe, te guarde, guarde a sua vida, guarde a sua casa e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E oro também para que você se livre. Quem te deve, tenha muito cuidado. Se ele não está a te pagar, vale a pena fazer um jejum. Busque a Deus e peça ao Espírito Santo para tratar com ele. Se você se dobrar e pedir, fazer jejum, dizer ao Espírito Santo para tirar o sono dele, ele vai pagar o teu dinheiro. Ele vai pagar o teu dinheiro. E oro para que todas as pessoas que estão nessa condição, o Espírito de Deus tire o sono deles. Tire o sono deles. E vão resolver esta situação no nome de Jesus. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Um abraço a todos vocês. Shalom Aleichem.